O Nanami roubou a cena nesse episódio, mas por que será que ela é tão legal? Nesse vídeo fui a fundo nas técnicas de narrativa que o Gege usou para tornar esse momento muito impactante. Também discutimos sobre qual é o foco narrativo de Jujutsu Kaisen, mundo, personagens ou acontecimentos. Além de falar de cultura e mitologia japonesa e também sobre o fenômeno de algumas pessoas não curtirem Jujutsu Kaisen por não se conectarem com os personagens. E é uma coisa interessante, alguns episódios atrás a gente viu o Satoru Gojo sendo selado. E durante esse episódio a gente comentou sobre onde está a alma, né? Seria o nosso corpo ou cérebro uma antena que capta a vibração da alma e dá a sensação pra gente? Ou a alma tá em tudo que faz parte, compõe o corpo? Inclusive, né, o próprio é infundida na parte material. E aí tem os personagens que discutem sobre isso, né? O cérebro lá falando, olha só, você falou que o corpo não tem alma, mas olha só, o corpo dele tá me rejeitando, tem lembranças e tal. É um elemento interessante, né, que já foi apresentado na obra. O Mahito discorda de como isso funciona, né? Ele tem uma outra visão. E agora a gente tem, novamente, um aspecto em relação a isso. O Jujutsu não vai se aprofundar nisso, pelo menos até onde eu li. Mas são elementos que parece que o Gege gosta, ou a Gege, ninguém sabe, né? Gosta de deixar em aberto essa questão de onde está a alma, né? Porque no shintoísmo, tudo tem alma, né? E você pegar... Então, quando eles botam isso aqui, é uma mistura de vários elementos, né, da própria religião, mitologia, dos contos que eles escutam. E talvez seja por isso que muito japonês não liga de casar com robô. Vocês já perceberam isso? Tem um monte de japonês que casa com a Hatsune Miku, casa com a action figure. Por que só tem esse tipo de doido lá? Por que não tem esse tipo de doido aqui ou nos Estados Unidos, entendeu? Provavelmente deve ser porque a cultura deles, em geral, é mais aberta a esse tipo de interpretação. Você vai ver no Japão muitas árvores com uns negocinhos em volta, pedras também, que são kamis, né? São deuses. Que o deus está naquela árvore, habita aquela árvore, ou às vezes é aquela árvore, aquela pedra. Você tem diversos termos em japonês para coisas que ganham alma, ou coisas que ganham vida, ou coisas que se transformam em yokai. E diz que depois de tanto tempo, um objeto experienciou tantas coisas que ele ganha vida própria. Então o yokai pode ser tipo, um garfo pode virar um yokai. Então a cultura deles em geral trabalha muito com alguns desses elementos que em Jujutsu acabam se manifestando indiretamente nessa discussão. Olha só, o corpo superando a alma. Então se o corpo supera a alma e traz as informações junto, no mínimo parte das informações também está no corpo. E aquilo ali são informações físicas ou espirituais. E aí você entra nas teorias de Jujutsu, discussão e tudo mais, né? Não dá pra falar se tudo foi inspirado nisso, tá? Tô falando que são elementos culturais que eventualmente vazam pras obras mesmo sem o autor perceber, porque tá no ambiente dele. Imagina um mundo onde Jujutsu tem um ritmo um pouco menos maluco e gasta um pouco mais de tempo pra construir os personagens secundários ou terciários. Pra quando chegasse nesses momentos, como a morte do outro, essa cena aqui, tivesse mais impacto. Um arco que é já amado, Shibuya, né, ia ser absurdo. Né, Jujutsu poderia ser muito mais foda? Olha só, eu acho que Jujutsu é foda. Ele sabe muito bem o que ele quer fazer, e isso é um baita mérito. Só que eu acho que o maior problema de Jujutsu são os personagens em relação ao trabalho deles como pessoas, né? Eles são, na maior parte do tempo, ferramentas pra lutas legais. É o que muita gente quer. Então vai dar muito certo. Mas eu vi muita gente que dropou Jujutsu porque não se conectou com ninguém. É um problema. Se essa mulher fosse mais relevante, se a gente conhecesse ela de verdade, a cena poderia ser muito melhor. Claro, isso mudaria um monte de coisa, muito fácil a gente corrigir aqui da cadeira gamer, né? A famosa cadeira gamer. Mas aqui é um exercício, né? Pra gente lembrar, o que será que isso aqui eu não gostei tanto, não liguei tanto? Aqui, obviamente, o foco é o espetáculo visual e a preparação pro Nanami chegar e descer o cacete em todo mundo, que vai ser muito irado, provavelmente. Mas é interessante entender o que tá por trás dessas coisas e alguns elementos que no mundo ideal poderiam ser melhorados. É a hora! Olha só, o Nanami foi um personagem que a história se prestou a ter um capítulo pra mostrar mais sobre ele. A parte do trabalho, da padaria e tal. Depois aproveitou, né, pra ter outros momentos e tal. Mas viu a diferença que faz você fazer o personagem ter um pouco mais de aproveitamento na história em relação a demonstrar quem ele é e cativar o público de certa forma? Dar um contexto? Cadê o baiano? Cadê o baiano? Na cara não! É sempre... Vai lá, Nanami, sem piedade. Caralho, viado! Isso! Moleque, o cara tá bravo, hein? Agora desculpa, né?
É normal que shonen o foco seja mundo, porque vende muito. Mas Jujutsu, o foco não é nem nos personagens e nem no mundo. O foco de Jujutsu é puramente nas ações, nas lutas, nos poderes e como eles interagem, cada reviravolta que vai acontecer uma depois da outra durante a luta. Então é um foco que não é incomum, você vai achar outros shonens assim, mas aqui em Jujutsu, talvez pelo nome das coisas e como que é tudo muito raso nesse sentido, tem a organização Jujutsu, tá. Tem esses espíritos amaldiçoados, tá. Entendeu? O foco não é isso, o foco é o Gojo caindo no pau com o Sukuna. É o fulano caindo no pau com o ciclano. Esse que é o foco, né? É a pancadaria. E quando o foco é pancadaria, no Triângulo da Estranheza vira acontecimentos. É que são as reviravoltas de cada luta que vão incrementando esses acontecimentos. É por isso que tem muita gente que não liga nem pro mundo, nem pros personagens. E isso pode afastar algumas pessoas. Mas o combate em si é muito bem feito, né? Tem ideias interessantes, reviravoltas legais. Então é bacana entender o contexto de cada coisa. Eu entendo que Jujutsu tem um pouco disso, da burocracia, da falta de glamour de certas coisas, a vida do feiticeiro. Então realmente dá pra ver que é intencional. A vida do feiticeiro Jujutsu não é uma vida de glamour. A gente até vê isso um pouco no arco do passado do Gojo. O moleque lá todo feliz, morre. É uma vida ruim. É uma vida triste que eles estão presos nessa vida. Ninguém gostaria de viver ela. Ah, porra. O episódio foi legal, gente. Pô, do jeito que a galera falou, tava achando que ia tá muito ruim. Mas foi bacana, pô. Pra mim foi um dos melhores desde que acabou o Mekamaru, a parte do Mekamaru. Obviamente o Nanami foi o foco, foi o ápice do episódio, foi o momento que chamou a atenção de todo mundo. Não preciso nem falar, né? Mas tá ligado, né? Introdução, desenvolvimento, pô, a reviravolta aqui, socão e finalização, tá bom? Acho que vale a pena discutir um negócio interessante. Eu tava vendo umas discussões no Twitter e percebi que muita gente no Ocidente, principalmente aqui no Brasil, acha que a reviravolta dita no Kisho Tenketsu é uma reviravolta de uma grande revelação, um momento bombástico, caraca, mudou, explodiu a cabeça, sabe? E não é necessariamente isso. A reviravolta do Kisho Tenketsu, ela tá falando especificamente de uma mudança de perspectiva inesperada, tá? Essa é a base. E claro, isso vai ser utilizado de outras formas nas outras mídias e tudo mais. Aqui nesse episódio, a gente tem o Nanami sendo introduzido, e tem ele descobrindo o que aconteceu. Depois a gente tem ele andando até o local. Depois a gente vê ele descobre que ele chegou porque ele tá chegando aqui. A gente escuta a gente vê os passos dele, escuta os passos dele. Então que ele vai chegar não é nenhuma grande reviravolta pra gente. Só que o que acontece é que, em geral, se você pegar um editor japonês e pegar ele explicando como fazer uma história, inclusive tem no YouTube, autor de Hokuto no Ken ainda, tá? Explicando. Ele fala sobre essa perspectiva de reviravolta do Ocidente e do Oriente. E como em mangá, pelo menos na Shonen Jump, mas em geral em obras asiáticas, a reviravolta, beleza, pode ser uma parada que explode sua mente, não tem problema. Mas, como isso é construído em mangá, muitas vezes é mais sobre a entrega do que a informação em si. O exemplo aqui que a gente tá dando é, a gente já sabe que o Nanami vai chegar. Não é uma surpresa pra gente. O negócio é como ele vai chegar e o que ele vai fazer, entendeu? Então isso é muito importante para a construção de um mangá semanal e aplicação de Kisho Tenketsu, tá bom? Basicamente o Gege cozinhou? Pois é, isso é um processo clássico de criação de expectativa, né? A gente vê vários momentos do personagem indo em direção ao que vai acontecer, né? E a gente fica ansioso, quando que ele vai chegar lá? Caramba! Ele tá se aproximando, ele tá se aproximando, ele tá se aproximando. A tensão vai acumulando até que ela vai explodir. É muito mais uma administração disso. Se o Nanami só chegasse do nada, poderia ser mais explosivo, não tem problema. Só que aí é uma questão de trocar antecipação, tensão e apreensão ou com a surpresa. A surpresa muitas vezes pode ser explosiva, mas ela tem uma característica que ela não é duradoura. Essa é uma característica bem óbvia de uma surpresa. Ela não dura. Não tem como ela durar. Na verdade tem. Uma surpresa duradoura em uma história, muitas vezes é uma surpresa que vai sendo construída. Ele foi mostrando o personagem. O nome disso eu vou chamar aqui de rota de colisão. Uma técnica bem clássica que você pode fazer para tornar um momento antecipado pelos leitores imagina o seguinte: dois caras se odeiam pra caramba, eles querem se matar, se eles pegarem eles vão se matar. E aí a gente vai vendo a história de duas perspectivas diferentes, esses dois caras. E acaba que eles vão ir pra mesma festa. Os dois estão na mesma balada. E aí a história vai mostrando eles indo pra balada, o processo do dia deles indo pra balada. E mais aparentemente tem uma diferença de tempo ali. Aí você fica, pô, será que eles vão se encontrar? Será que eles vão se encontrar? Talvez pelo horário eles não se encontrem. Aí você mostra eles na balada, aí você mostra um passando, tipo, de um lado, outro passando do outro. Caraca, eles vão se encontrar, meu Deus, tão quase. Sei que tá. Aí, no momento mais inesperado de todos,
você tá mostrando um personagem lá no barzinho e tal, pegando uma bebida, ele vira pra trás pra dar o espaço pra outra pessoa, e quem tava atrás dele, esperando na fila, é o cara que ele quer matar. Aí você tem um cara com um copo na mão, com bebida, o outro ali atrás dele, e aí? O que vai acontecer? Ele vai jogar o copo, ele vai quebrar o copo na cabeça do cara, ele vai dar um soco, o outro vai tomar iniciativa, vai sair correndo, vai gerar confusão. Então quando você usa essas técnicas de rota de colisão, você cria antecipação do leitor. E antecipação é uma forma de engajamento, porque antecipação gera ansiedade, uma micro-ansiedade, mas gera. E você gerar sentimentos do leitor enquanto você está criando uma história é essencial para que esse leitor continue lendo a sua história, ou assistindo um anime no caso. Então, basicamente foi essa técnica aqui que o Gege usou, foi uma rota de colisão. A gente sabia que eles iam se encontrar, não só pelo Gege andando, mas pela composição dos inimigos, a composição do encontro da batalha. Olha só, a gente vê esse moleque, a gente sabe que esse moleque que matou o cara, que é amigo do Nanami. Aí, depois que esse moleque aparece, olha só como é que é inteligente. Depois que o moleque aparece, que ele já tá conectado com a cena seguinte do moleque aparecendo, entra um shot cortado do Nanami andando com o cara nas costas e os outros mortos no caminho. Assim você cria uma associação de o moleque matou o cara, depois matou esses outros caras e chegou até ali. Logo, se o Nanami tá fazendo esse mesmo caminho, ele também vai chegar até ali. E mesmo que você não soubesse o caminho, o fato de ter sido o personagem que matou todo mundo e o Nanami tá passando por esses personagens que mataram todo mundo, gera uma conexão simbólica, metafórica, temática entre esses elementos. E aí depois disso acontece o quê? O corte volta para a pancadaria com ele. Ou seja, a história está trabalhando a rota de colisão desses dois personagens. Não só fisicamente, no sentido de ele estar andando pelo mesmo local que o cara andou e matou todo mundo, mas até pela parte simbólica. Esse personagem matou a galera, o Nanami gosta da galera, o Nanami tá andando com o cara que o moleque matou. A gente naturalmente pensa, nossa, e se o Nanami encontrar com esse moleque? E isso é geração de engajamento. E aí, o que você achou do episódio? Comenta aí nos comentários pra eu descobrir. Pessoalmente, eu curti. Teve muita gente reclamando disso, daquilo, mas olha, foi bem legal. Principalmente a parte do Nanami, foi um socão digno. Esse vídeo aqui acabou sendo um pouco mais técnico do que o geral que a gente comenta aqui falando do episódio. Eu pessoalmente gosto de fazer isso, mas também quero saber a opinião de vocês. Curtiram essa abordagem um pouco mais diferenciada? Não é todo episódio que dá pra fazer, até porque esse aqui teve uma técnica muito bem utilizada e bem óbvia, foi muito fácil de usar de exemplo. Eu espero que a animação de Jujutsu Kaisen continue melhorando. Eu senti que o episódio passado e esse foram, em média, melhores do que alguns outros. Então, vamos torcer pra continuar assim, que os animadores da MAPPA consigam 2 coxinhas pelo menos, ao invés de uma. Então se inscreve no canal pra continuar assistindo vários vídeos de Jujutsu Kaisen e considere apoiar a partir de R$5 pra assistir vídeos antecipadamente, ter lives exclusivas, acesso à área VIP no Discord e muito mais. Vou deixar os links aqui na descrição e no comentário fixado. Então dá like, compartilha, faz aquilo tudo lá, beleza? Valeu e falou! E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Overhaul Engenharia de Manutenção, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Beles, André Luiz Melo, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo!